1 Coríntios 13, versos 13, diz assim: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E o que eu queria perguntar para vocês é: qual é a nossa esperança em Cristo? O que a gente espera encontrar depois que a gente morrer? Muitas pessoas, quando eu pergunto isso, e no semestre passado não foi diferente, quando eu perguntei, muitas pessoas falaram morrer e ir para o céu. E realmente a Bíblia nos relata isso, que ao a gente morrer, a gente deve ir para o céu. O próprio Senhor Jesus falou isso para o ladrão que estava lá na cruz, do lado dele no momento da crucificação. Isso é relatado em Lucas 23, 43. Jesus respondeu assim: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. O texto de Filipenses 1, 23, Paulo está expressando uma angústia, porque ele está sofrendo, ele está pregando o evangelho, está sendo perseguido. E aí ele derrama o coração dele dizendo assim: eu estou pressionado dos dois lados, eu desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. O que ele está dizendo aqui é que viver uma vida de sofrimentos, aqui, apesar de ele estar com uma missão nobre de pregar o evangelho, se ele morresse para ele pessoalmente era melhor, porque ele ia estar com Cristo, já consolado. O Senhor Jesus também diz no Evangelho de João, capítulo 14, verso 2, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Ou seja, a esperança do cristão é realmente morrer e ir para o céu. E a gente é ensinado em outros textos bíblicos em que vai ser um lugar onde não há mais sofrimento, onde todas as nossas dores vão acabar. Mas, estudando um pouquinho mais a Bíblia, a gente encontra um texto como o de Apocalipse 6, de 9 a 11, em que descreve assim o apóstolo João: quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Então, aqui a gente vê uma descrição do trono de Deus, da presença de Deus, em que aqueles que morreram em Cristo estavam lá. Só que eles ainda clamavam por justiça. Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então aqui, aqueles que estavam mortos em Cristo ainda estão esperando algo mais, algo além disso. O que a Bíblia nos promete, meus irmãos, não é essa vida num estado em espírito apenas, mas é uma vida em corpo. Deus nos promete ressurreição do corpo. Romanos 8, 22 a 24 diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Ainda o apóstolo Paulo, num capítulo que fala muito de ressurreição, que é 1 Coríntios 15, a partir do verso 42, ele descreve assim: assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Ele é semeado em desonra e ressuscita em glória. Ele é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Ele é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual.
Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, um espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, pois depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Então aqui Paulo está dizendo que nós, quando ressuscitarmos, teremos um corpo imortal, um corpo glorioso, um corpo com poder e um corpo espiritual. Então, de novo, imperecível, ou seja, imortal, em glória, em poder e espiritual. São as características que Paulo nos dá deste corpo ressurreto, do qual Jesus já, as primícias, Jesus já tem. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, o apóstolo Paulo também diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então essa é a nossa esperança em Cristo. Bom, vocês devem estar perguntando o que isso tem a ver com a disciplina, a nossa disciplina, a pessoa de Cristo. Porque a maioria dos textos e das teologias sistemáticas, eles encerram a doutrina da pessoa de Cristo com a ascensão e Cristo sendo exaltado e colocado à direita de Deus. Mas a história não acaba aí. O que Deus nos promete é que Jesus vai voltar. E quem é esse Jesus que vai voltar? Então, o texto de Apocalipse 19, ele nos relata assim: eu vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Lembra como é que João começa o evangelho dele? Aquele que é a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, ele atribui a Cristo o nome de Palavra de Deus. Como algumas versões está escrito o Verbo de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações, e ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí essa descrição de Apocalipse 19 bate com aquela de Daniel 7. Então nós que estamos hoje vivendo aqui no século 21, a gente tem essa esperança em Cristo, de Jesus vindo como Messias glorioso, descrito 2.500 anos atrás por Daniel, 500 anos antes de Jesus vir. E que os fariseus, os saduceus, os escribas esperavam aquele Messias, e quem veio foi o Messias de Isaías 53. O texto de Apocalipse continua.
Eu então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, com a língua. Cristo falando e as coisas acontecendo, da mesma maneira em que o mundo foi criado. Quando Deus fala, haja luz e houve luz, da mesma maneira, a espada que Jesus derrota os inimigos é com a língua, é falando, e todos já caem derrotados. E todas as aves se fartaram com a carne deles. E aí a gente entra em Apocalipse 21, em que fala do que vai acontecer após essa vinda de Cristo. O texto diz assim: então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então aqui, depois dessa consumação, é o período em que começa esse período em que não vai haver mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Por isso as almas daqueles que estavam na presença de Cristo ainda tinham anseio de justiça, porque a justiça ainda não havia sido executada. Mas o tesouro que tem aqui nesse texto é o que a voz dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Então, quando a gente começa lá em Gênesis e vê Gênesis 1 e 2 com a presença de Deus junto com Adão, o homem vivendo junto com Deus e tendo acesso à presença de Deus, e isso foi quebrado e afastado pelo pecado, foi parcialmente restaurado quando no Sinai o Moisés recebe a lei e o povo faz aliança com Deus e Deus se torna presente ali com eles através de uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de fumaça durante o dia. Aquilo representava a presença de Deus ali com o povo. E Deus pede para ele construir o tabernáculo, depois virou o templo, e no templo existia um local específico onde era o local da habitação de Deus, que era o Santo dos Santos, que era descrito lá nos textos tanto de Êxodo quanto na hora da construção que Salomão constrói o templo. Então, uma das promessas que Deus faz para nós, povo de Deus, é Ele viver junto conosco, ter a presença dele conosco. E Israel representava isso no Antigo Testamento. Quando Israel vai e adora outros deuses, aquele templo é destruído e Deus retira a sua presença. Israel vai para o exílio, e quando ele volta, ele reconstrói o templo. E ali você tem a reconstrução dos santos novamente. Quando Cristo volta, aquele véu se rasga, simbolizando que ali não era mais o local onde Deus estaria. E Deus estaria agora conosco, junto de nós, através do Espírito Santo derramado nos nossos corações no momento da nossa conversão. Então, hoje, a presença de Deus se faz com nós, os santos, e não num templo e não num local. Mas, na Nova Jerusalém, descrita aqui em Apocalipse 21, o presente que Deus nos dá é a presença de Cristo, a presença de Deus conosco para sempre. E a gente vai estar sempre na presença dele.
A segunda parte desse texto continua assim: aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, tem um teólogo que divide esse texto. Naqueles primeiros 5 versículos, ele relata o que é novo. Essa segunda parte é o que não vai estar presente nos céus, né, no novos céus e nova terra. E a partir do verso 9 até o verso 21, ele descreve a cidade celestial. Ele dá uma descrição da cidade, da Nova Jerusalém, que desce lá do céu. Eu vou ler esse texto, eu não coloquei ele aqui na tela, porque é uma parte maior, né? Mas eu vou ler ele. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. E havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e os seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Eu vou ler de novo. 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura. Um cubo perfeito. E aonde no Antigo Testamento existia um cubo? Apenas na descrição do Santo dos Santos. O lugar santíssimo onde ficava a Arca da Aliança, onde era a presença de Deus ali. Então, essa Nova Jerusalém, representando que a presença de Deus vai estar sempre conosco. Ele mediu um muro e deu 65 metros de espessura. 65 metros de espessura, ou seja, uma cidade segura, nada vai abalar ela. Segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda a sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônia, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Então é uma descrição de uma cidade belíssima, uma cidade grande, enorme, onde a presença de Deus vai estar, onde tudo é precioso. Até as portas são preciosas. Continuação, essa última parte do texto de Apocalipse 21, vai até o verso 27, e João relata assim: eu não vi templo algum na cidade,
pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. Olha aqui a referência de novo a Gênesis 1 e 2. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Então essa é a descrição, meus irmãos, da consumação, de quando Cristo volta e reestabelece todas as coisas e faz tudo novo. E é uma descrição de uma cidade belíssima e maravilhosa, e cuja presença Deus estará sempre conosco para sempre. Como é que a gente encerra essa aula? Como é que a gente aplica isso para nós? Então, o reino de Deus ele já começou com a vinda de Cristo, com a primeira vinda de Cristo. E esse é um tema que está permeando todo o Novo Testamento. Quando você lê os Evangelhos, Cristo está sempre falando. Se os cegos veem, se os doentes são curados, se os demônios são expulsos, então já começou o reino de Deus. Então já começou com a vinda de Cristo. A ressurreição dos mortos também já iniciou com a ressurreição de Jesus Cristo, que é a primícia, o primeiro de tudo, ele tem a primazia. A nossa vida e labuta nesta existência, quando ela é vivida no Senhor, ela não é em vão. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, verso 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E para encerrar, eu deixo esse versículo com vocês de Apocalipse 22, 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor não nos deixou com uma fé cega. O Senhor, ó Deus, nos instruiu todas as coisas. Aquelas que já aconteceram, aquelas profecias que se cumpriram, feitas 700 anos, 600 anos, 500 anos antes de Cristo, se cumprindo na pessoa de Cristo, nascendo em Belém, indo para o Egito, morando em Nazaré, curando doentes, sendo pregado no madeiro, sendo traspassado, sendo rejeitado pelos seus. Todas aquelas profecias foram cumpridas, ó Deus. E é com esta certeza de cumprimento das tuas promessas que podemos crer que o Senhor Jesus voltará, que julgará os vivos e os mortos e que nos ressuscitará, nos dando um novo corpo, um corpo imortal, glorioso, poderoso. E poderemos assim, ó Deus, viver com o Senhor Jesus para sempre. Com a presença de Deus conosco, sem doenças, sem tristezas, sem choro, sem corrupção humana, sem pecado. Esta é a nossa esperança em Cristo. E é assim que queremos viver, ó Deus, com esta esperança em mente.
Queremos viver não uma vida em vão, mas uma vida, ó Deus, que te honra e que te louva com os nossos atos. Pai querido, se conosco neste final de ano, que o Senhor continue nos abençoando e revivando a nossa fé na vinda do Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que eu oro. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Se vocês tiverem algumas perguntas, vocês podem depois enviar no texto que se eu souber, eu vou tentar responder. Um grande abraço e boas férias a vocês.